Estamos prontos? Boa noite. Vamos orar, começar a oração. Precisamos de muita oração, não é? Deus, obrigado pela noite, a oportunidade de pregar através da tecnologia que o Senhor permitiu o homem descobrir. E essa tecnologia é usada para a Tua glória, ó Deus. Temos muitos pastores, muitas igrejas pregando, usando as redes sociais para espalhar a Tua palavra. Usa essa tecnologia para alcançar mais pessoas, evangelizar os pedidos e edificar os irmãos e exaltar Teu nome. Em nome de Jesus oramos, amém. Se eu falo uma palavra, eu quero que você pense a palavra oposto. A palavra oposto. Então, se eu falo a palavra quente, você vai pensar em... Pode falar. Frio. Se eu falar a palavra dia, você vai pensar em... Noite. Se eu falar a palavra preto, você vai pensar em... Branco. Aí se eu falar a palavra Deus, vai falar o quê? Algumas pessoas falam Satanás. Mas Deus não tem oposto, porque não há comparação com Deus. Isaías 40, versículo 25, Deus diz: quem vai me comparar? Diz o Santo. Se você abre suas Bíblias para Isaías 40, hoje à noite a gente vai confortar nosso coração e nosso lar com a realidade da mensagem de Isaías 40. E essa mensagem é essa: conhece o Deus, porque Ele é um Deus para ser conhecido. Conhece o Deus, porque Ele é um Deus para ser conhecido. O povo de Israel sentiu um castigo de Deus. As palavras do profeta Isaías iam cair em cima de um povo que sentiu seu país destruído e sentiu o que era conhecido tirado da vida deles. E eles precisavam de conforto. Aí Isaías capítulo 40 começa com essa palavra, conforto. Mas a gente vê que esse conforto em Isaías 40 é o quê? É uma perspectiva certa do nosso Deus. Por isso o tema é esse: conhece seu Deus, porque Ele é um Deus para ser conhecido. Essa palavra conhece, eu quero que você imagine uma palavra como você está bem assim atento de procurar detalhes de um fato. Por exemplo, meu filho Jordan mandou uma foto dele e a namorada Kira. E nessa foto é bonitinha, eles estão no carro, tirou um selfie. Mas eu observei quando eu tentei aprofundar na foto para entender melhor a foto, eu vi que Jordan, meu filho, estava usando óculos que tinham reflexões. Aí eu entrei nos óculos para ver o que está refletindo. Eu podia ver as mãos e as pernas. Aí eu fui para conhecer mais essa foto, eu queria conhecer mais detalhes. Essa é a ideia da palavra conhece o Deus. A ideia é que a gente vai ver nosso Deus, mas a gente vai ver mais próximo e mais perto. E queremos conhecer mais detalhes do nosso Senhor. O povo de Israel precisava disso. Eu acredito que nós também precisamos. Então abre sua Bíblia para Isaías 40 e vamos ver uma perspectiva do nosso Deus. Vamos conhecer nosso Deus, porque Ele é um Deus para ser conhecido. Primeira coisa que você observa em Isaías 40 é que Deus, nosso Deus para ser conhecido, é um Deus maior. Um Deus maior. Olha em versículos 6 a 7. 6 a 7. Isaías 40, versículo 6 diz: uma voz ordena, clame. Aí eu pergunto, por que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor.
quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. Olha aí, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O que a gente vê aqui, que Deus está fazendo uma contraste aqui do povo, ele fala humanidade. Então a gente vê primeiro que nosso Deus é maior do que a humanidade. Um Deus, o Criador, é maior do que todas 7 bilhões de pessoas na Terra? Sim. Ele é maior do que as pessoas. Interessante, ele compara a humanidade como uma relva. Uma relva é o quê? O que é uma relva? Relva é uma coisa forte ou uma coisa frágil? É uma coisa frágil, não é? Aí a gente pode cortar a relva bem facilmente. É como cortando a grama. Quando eu era criança, minha responsabilidade na minha casa era cortar grama. Então, praticamente toda semana, em certas épocas, você está cortando a grama. Aí cada grama, cada pedaço é uma pessoa. É nada, é frágil, é fraco em comparação ao nosso Deus que é maior. Em versículo 22, dá uma olhada no que diz sobre humanidade de novo. Ele disse em Isaías 40, versículo 22, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como o quê? Gafanhotos. Olha aí. Então os habitantes do mundo, em comparação ao nosso Deus, é o quê? Um gafanhoto. Hoje à noite tem mulheres aqui que preparam o cabelo, botam melhor roupa, mas é um gafanhoto. Em comparação, nosso grande Deus. Quando eu era criança, sabe o que a gente fez com gafanhoto? A gente pegava com a mão e jogava em cima do outro. E às vezes a gente pegava e usava para pescar. A gente botou a gafanhota para alimentar o peixe. O gafanhoto era nada em comparação o que a gente pode fazer com ela. Então, Deus está dizendo que Ele é maior, Deus maior do que quem? Dos habitantes da terra. Olha, preste atenção. Mais perspectiva certa que nós temos do nosso Deus e sua grandeza, melhor perspectiva nós vamos ter de nós. Você quer entender a humanidade melhor? Vai entender Deus maior. O Deus maior do que a humanidade vai nos ajudar a entender como é frágil, fraco o homem é e como é forte nosso Deus é. Eu acho essa virose é um exemplo muito bom. O mundo estava pensando, vivendo sua vida, faz o que quer. Aí um virose que você nem pode ver está mexendo com toda a terra. Nós somos frágeis, fracos, em comparação ao nosso Deus que é forte. Deus é maior do que o povo, Deus é maior do que os governantes, os governos e os líderes das terras. Olha o versículo 23 e 24. Versículo 23 e 24 diz assim: Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançavam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. O que Deus está falando? Ele é maior do que os líderes da terra, os juízes da terra, os príncipes. Em outras palavras, o rei do Babilônia era nada em comparação ao nosso Deus. O Hitler, durante a Segunda Guerra Mundial, achou que ele é tudo. Ele é nada. O Trump, o Bolsonaro, nada em comparação ao poder e a força do nosso Deus. A gente vê, às vezes, que os governantes, eles querem dominar e controlar o povo. Aí eu lembro quando eu estava querendo um visto para entrar em outro país, e o que me deu tanto conforto, sabe o que era?
que quando eu vou na frente daquela pessoa difícil, que tem poder de me permitir entrar ao país ou não, tem alguém maior do que aquela pessoa, maior do que aquele juiz. É meu Deus, o Senhor de Israel. Ele é maior do que os juízes. Então podemos confiar nele e podemos segurar do conforto na grandeza dele em cima de nossos líderes e governos e juízes. Olha versículo 15, versículo 17, que Deus é maior, não só maior do que os habitantes e os líderes, mas os países, as nações. Eu acho interessante essa colocação aqui, em versículo 15. Na verdade, as nações são como o quê? A gota que sobra do balde. Que ilustração maravilhosa, porque na época do Israel, para eles pegar água, eles tinham que ir para o poço. E quando chega no poço, tinha um balde, a balde tinha conexão com a corda. Aí joga a balde lá dentro, puxando a balde. Quando a balde chega em cima, está cheia de água, mas embaixo da balde tinha o que sobrou da água tocando, e tinha gotas que desceram. E Isaías está dizendo, aquele gota que desce daquele balde da água, são as nações. Então, em Nova York, se junta um grupo que acha poderoso, que se acha importante, um grupo chamado Nações Unidas. Isaías ia entrar e sentar na frente das Nações Unidas e disse, em frente do nosso grande Deus, vocês são uma gota de água sobre da balde. Não dizer nada. Nosso Deus é bem maior, bem mais forte. Versículo 17 diz assim, diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. O que está dizendo aqui? Não, Isaías está tentando ajudar os judeus e o povo de Deus a entender que nosso Deus é maior. Não existe nação para temer, não existe juiz para temer, não existe um habitante para temer, mas existe um Deus para temer. E Ele é grande. E Ele é que a gente deve focalizar e sempre confiar nesses momentos. Ele é maior do que a criação. Olha versículo 12. 40, versículo 12 diz que Ele é maior do que a criação. Versículo 12 diz assim, quem mediu as águas na concha da mão? Deixa-me ver sua mão. Olha, alguns de vocês têm mão maior do que eu, menor. Mas na concha da sua mão, as águas ficam. Olha, eu não sei se você já foi na praia e tentar nadar no mar, ou bodyboard, como João, Marcos, e James e eu fazemos. A gente vai bodyboard. Aí eu lembro quando eu estava começando bodyboard, que eu fui criado onde não tinha mar não. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei em Fortaleza. Em Fortaleza tem ondas muito altas. Aí eu fui para bodyboard com outros missionários. Aí eu estava lá. Aí é interessante, a onda é uma onda simples. Pega eu, derruba eu, joga eu embaixo do mar para comer um pouquinho da areia embaixo da água. Mas eu não estava sentindo mal, porque quando eu levantei, eu olhei para outro missionário, aí eu vi uma onda e duas pernas fora da onda. Ele também foi derrubado. Uau! Aí quando eu levanto, eu disse, uau, que poder essa água tem. Mas o que Isaías diz? Essa água que você está sendo derrubado, Roger, está na mão do nosso Deus. Eu tenho uma neta que eu não conheço ainda não, só pelas fotos e vídeo. O nome dela é Esther. Aí eu estou animado para botar minha mão, porque eu fiz com meus filhos que nasceram, eu botei minha mão em cima da mão do bebê. Aí eu quero botar a mão da Esther. A mão dela deve ser bem pequenininha. Aí é bonitinho, né? Você vê como você é tão grande em comparação ao bebê. Mas agora bota a sua mão na mão de Deus. E como ficaria? Deus é bem maior, não é? E Ele segura todas aquelas águas na sua mão. Ele é maior do que a criação.
Ele é maior do que as estrelas da criação. Olha o versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todos chama pelo nome. Tão grande é seu poder. E tão imenso a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Então a gente vê que nosso Deus é maior do que as estrelas. Cientistas estão descobrindo mais na ciência, né? Aí eles estão vendo que nosso Sol é uma estrela que é pequena em comparação aos outros. E são milhões e milhões e dizem bilhões de estrelas. Eu não sei como você é, mas eu tenho dificuldade às vezes de lembrar o nome de toda pessoa na minha congregação. Às vezes chega uma pessoa nova, eu lembro na Maceió, aí chegou um solteiro médico chamado Tarcísio. Aí quando ele chegou, ele passou o nome para mim. Aí a próxima semana quando ele chegou, eu disse, repita seu nome de novo. Ele disse, Tarcísio. Aí depois de 2 meses eu disse, diga mais uma vez seu nome. Porque eu tinha dificuldade de lembrar o nome dele, que eu nunca ouvi falar o nome. Ele disse, pastor, tu é retardado, né? Aí ele disse, com o nome parece que eu sou, mas eu tenho que anotar. E anotei, eu nunca esqueci, né, Tarcísio, se está assistindo. Aí, mas Deus não esquece o nome das estrelas. Ele sabe todos por nome. E Ele que segura. Porque a estrela fica segurada, os cientistas tentam inventar. Não, é gravidade de uma galáxia que segura. Não, é nada disso. O que é gravidade? De onde veio gravidade? O que segura tudo é nosso Deus. E Isaías quer dizer, nosso Deus é maior, todo-poderoso do que os habitantes, os líderes, as nações e a criação. Isso é nosso Deus. Seu Deus é forte. Seu Deus é maior do que qualquer coisa criada. Espero que sim. É interessante, vamos agora no versículo 11, a gente vai ver que não só que nosso Deus, para ser conhecido, é um Deus maior, mas Ele é um Deus manso. É um Deus manso. Talvez chegue na sua mente, manso é uma coisa fraca. Não. Você vê um cavalo grande, forte. Uma vez eu fui para uma casa, tinha um irmão, e ele tinha esses cavalos. Eu não lembro se o nome é cavalo Bélgica, alguma coisa assim. É um cavalo enorme. Aquele cavalo, ela segurou, tinha toda a força de passar por cima de mim, mas não passou. Ou passa em cima da filha dele, mas não passou. Segurou. Era um cavalo manso, forte, extremamente, mas controlado. Gente, nós queremos um Deus assim. Olha o versículo 11. Versículo 11 de Isaías 40 diz assim: como pastor, ele cuida de seu rebanho. Falando de Deus. Com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Olha aí. Deus é comparado aqui com um pastor. E as palavras a gente vê que ele usa aqui é um pastor manso, um pastor que sabe cuidar do seu rebanho. João capítulo 10, Jesus se chama o bom pastor. Ele sabe como cuidar do seu rebanho. E aqui ele usa essas palavras interessantes. Ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros. O braço dele junta os cordeiros. Tu pode ver a imagem de um pastor pegando uma ovelha pequena e segurando aqui delicadamente. Se olha em versículo 10, olha o braço do nosso Deus. Diz aqui em versículo 10: o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e seu galardão o acompanha. O que ele disse, com seu braço forte ele governa. Então, em versículo 10, fala que Deus tem um braço forte que governa e ninguém impede. Mas em versículo 11 ele diz que o mesmo braço está segurando.
mansamente suas ovelhas. Eu estava assistindo, eu gosto de assistir coisas sobre a criação de Deus. Existem jacarés fortíssimos. Com a boca eles podem quebrar o osso de outro. Mas interessante, o jacaré também ele carrega na boca, aquela boca forte, carrega os ovos e cuidadosamente abre na hora certa. Então aquele boca que é forte é usado mansamente para realmente cuidar dos seus pequeninos. Então nosso Deus que é todo poderoso com o seu braço, Ele gosta de cuidar de nós. Ele gosta de carregar a gente no colo. Eu recebi uma foto do meu filho hoje na internet, no computador. Aí a foto tem ele tem uma cesta. A cesta está cheia de roupas que ele estava lavando. E em cima da roupa era minha neta, a Esther. E ele carregando cuidadosamente nos braços do Pai. Então a ideia é essa. Nosso Deus é um Deus maior, mas é um Deus manso que sabe cuidar e usa sua força de amar e carregar a gente. Tem aquela poesia sobre os pés na areia, como chama? Pateta? Não. Pegadas, obrigado. Pegadas. As pegadas na areia, não é? Aí aquela poesia bonita, hein? Aí mostra aquele homem andando com Deus e tem os dois pegados, né? As duas. Aí no momento difícil na vida dele só tinha um. Aí o homem virou para Deus e disse: por que no momento difícil na minha vida só tinha um? É um jogo de pegadas, né? Pegadas? Pegadas. Aí Deus respondeu na poesia: porque foi nessa hora que eu carreguei você. Então nosso Deus sabe quando é para deixar a gente andar, e quando é carregar, e quando segurar no colo. E olha o versículo 11, ele disse o que mais? Ele conduz com cuidado as ovelhas. Conduz com cuidado. Gente, nós como homens, em nossa casa, precisamos aprender do nosso Deus. Às vezes a ideia de ser macho é liderar com força e fala, e o que eu falo é a lei. Mas também nós temos que aprender de Deus como ser bem cuidadoso, carinhoso. Olha, deixa eu me perguntar, vocês pais já abraçaram seus filhos e suas filhas? Abraçaram? Aí nós precisamos tempo e aprender de Deus como usar nossos braços. Quando levanta o seu braço, seu filho corre com medo ou ele recolhe com amor? Aí nosso Deus é um grande Deus, um Deus todo poderoso, mas Ele é manso e sabe cuidar de nós. Cuidar tanto que Ele deu a própria vida na cruz. Ele morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida nova, que Ele sabia que a gente não podia fazer nada para ganhar a vida eterna, só Ele, pela graça mediante a fé nele só. Então a gente vê Isaías diz o quê? Conhece seu Deus porque é um Deus maior, é um Deus manso, mas é um Deus munificente. É um Deus munificente. Como um sentido munificente? Ele é generoso. A ideia é que nosso Deus gosta de dar. Olha o versículo 29. E a gente chega 29 até 31. Talvez o versículo mais conhecido é o versículo 31. Mas olha o que ele diz no versículo 29 a 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se está sem força hoje, se está sem vigor, Deus, vai para Deus, não vai para a sua vitamina não. Vai para Deus, não vai para o seu ginásio para fazer exercício não. Não sou contra essas coisas não. Eu gosto de vitamina, eu gosto de exercício. Mas o que eu estou dizendo é que quando o homem de Deus vai atrás de Deus, espera no Deus, nosso Deus, olha o que acontece. Vamos lá. Ele disse:
Versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isso é importante porque Israel vai precisar um dia voltar do cativo, voltar de Babilônia para Israel. E a viagem longa, difícil, duro. Mas ele pode confiar que nosso Deus é um Deus munificente que gosta de dar força para eles. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor. Na década 30, por aí, 1930, um homem chamado Glenn Cunningham. Glenn Cunningham, um americano, ele estava na escola, a escola era uma sala só. Tinha um lugar para botar madeira, para acender um fogo, para esquentar a sala, porque era frio. Ele, sem prestar atenção, caiu no fogo e queimou os dedos do pé. Os médicos disseram assim que vai perder alguns dedos do pé e provavelmente não vai andar mais no resto da vida. 2 anos ele passou tentando só ficar em pé. Em 2 anos ele lutando, tentando reforçar aquele força das pernas e aquelas ligações com os dedos, e onde ele não tem mais alguns dedos, tem outros que precisava, estava queimado, machucado. Em 2 anos ele conseguiu levantar e ficar em pé para 2 segundos. Mas ele foi continuando, confiando em Deus. E sabe o que aconteceu com ele? Em 1934, ele quebrou o recorde mundial em uma corrida. Quando o mundo diz não dá, Deus pode dar. Quando o mundo diz não vai ter chance mais não vai ter vigor nenhum, Deus diz pode ter mais vigor. Nosso Deus é um Deus munificente, Ele gosta de dar, Ele é generoso, Ele dá a força que precisamos. Eu não sei quantas vezes na minha vida eu estava sentindo fraco, eu sentindo frágil, eu precisava de encorajamento de Deus, vigor de Deus. Aí eu orar e de repente, sem perceber, eu estava com mais ânimo, e mais força, e mais habilidade. Aí foi quem? Foi Deus. Deus que faz isso. Não é só isso, Deus dá perdão. Ele é munificente, e gosta de dar, Ele não só dá força e vigor, mas Ele pode dar perdão. Volta para Isaías 40, versículo 2. Em versículo 2 diz assim: encorajem Jerusalém e anunciam que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão de nosso Senhor em dobra de todos os seus pecados. O que Isaías está falando aqui, ele está dizendo: olha, eu sei que Jerusalém e Israel, vocês pecaram, mas agora seu pecado está coberto. Não está mais não. Uma vez Jesus olhou para um homem e disse: seus pecados são perdoados. E a liderança de Israel disse o quê? Se não pode dizer isso, quem só pode perdoar é quem? Só Deus. Só Deus pode perdoar. Porque os líderes de Israel entenderam que toda ofensa é contra Deus. Toda lei quebrada é não só contra o governo, ou contra o seu pai, ou contra o seu professor, é contra Deus. E eles sabiam isso estava certo. E só quem tem autoridade de permitir você ser limpo totalmente da sua alma de pecado é Deus. Só que eles erraram, porque eles não reconheceram que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Por isso Jesus disse: vai, e seus pecados são perdoados. Deus tem esse poder. Deus é generoso em perdoar os pecados. Em Romanos diz, o pecado, ela cresce e aumenta. Mas onde aumenta o pecado, a graça de Deus transborda mais, é maior.
Nosso Deus é tão forte e poderoso que Ele pode cobrir e acabar com todos os pecados que você tem na sua vida, se confia nele com todo o seu coração. Então a gente vê que Deus é um Deus munificente, que Ele gosta de dar força, vigor, Ele gosta de perdoar pecados. Mas também, em versículo 1, olhe mais o que Ele gosta de dar. Versículo 1 de Isaías 40. Consolam o meu povo, diz o Deus de vocês. Ele gosta de dar o quê? Conforto. Às vezes a pessoa, para dar conforto para outro, manda um recado, não é? Às vezes compra um cartão, compra uma flor, compra um presente pequeno. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando meu vovô, que era como se fosse meu pai, faleceu, aí aquela notícia chegou ao meu ouvido, que seu vovô morreu ontem à noite. E nunca mais vejo meu vovô, nunca mais brinco com meu vovô, nunca mais pesco com meu vovô, nunca mais assisto televisão com meu vovô, nunca mais escuto a sabedoria do meu vovô. Nunca mais nessa terra. Eu botei meus olhos no meu travesseiro, chorei. Chorei o dia todo. Foi para a escola, me mandou para a escola, fui para a escola chorando. Mas mesmo assim chorando, o que me deu conforto maior era um conhecimento de Deus. Eu lembro claramente. A doutrina de quem é meu Deus me deu conforto de enfrentar a morte do meu vovô. Deus dá conforto? Dá. E talvez você esteja hoje com a necessidade de conforto. Sabe que você precisa? Não precisa uma flor, não precisa um presente, não precisa um recadinho. Você precisa conhecer Deus. É o conforto verdadeiro e maior. Precisa conhecer o Deus de todo conforto, como Coríntios diz. Conhece o Deus da Bíblia, porque Ele gosta de ser conhecido. E nós devemos conhecer, ver as Escrituras, ver quem Ele é, mas aprofundar mais e conhecer Ele melhor. Um grande pastor de uma igreja de nome, chama A.W. Tozer. Tozer disse, a maior parte de homem são os pensamentos de Deus. O que você pensa sobre Deus é a maior parte de você. E é verdade. Sua perspectiva de Deus é a maior coisa que você pode ter nessa vida. E nós precisamos a perspectiva certa, verdadeira, que a Bíblia passa, que Isaías passa. Talvez você esteja em sua casa e está dizendo, eu conheço Deus. Eu sei quem Ele é. Mas como meu professor disse, tem uma cosmovisão de boca e tem uma cosmovisão de prática. Em outras palavras, talvez você de boca conheça as respostas certas sobre Deus. Deus é o Salvador, Deus é poderoso, Deus não aguenta pecado. Mas na prática você não é salvo, e na prática você não tem perdão dos seus pecados e você pratica coisas que desagradam a Ele. Então na prática você não mostra que seu Deus é maior e maravilhoso. Então nós precisamos colocar a nossa cosmovisão prática igual com a nossa cosmovisão de boca e realmente mostra que nós conhecemos o Deus da Bíblia. Conheça o Deus, que Ele é um Deus para ser conhecido. Vamos baixar a cabeça, vamos fechar os olhos e vamos orar juntos agora. Nosso Deus celestial, eu sei que Isaías, ele deu só janelas para a gente ver através, olhando para nosso Deus próprio. Como o versículo 25 diz, quem vai me comparar, diz o santo. Ele está em uma classe sozinho, uma categoria sozinha, não existe comparação com o nosso Deus.
Satanás não é contraste, não. Satanás não chega perto da grandeza do nosso santo Deus. E Deus, nós precisamos conhecer mais as verdades do Senhor. Precisamos ver com os olhos quem o Senhor é mesmo da Bíblia. E precisamos não só ver, mas precisamos crer com todo o nosso coração e confia na prática do dia a dia. Nós temos que acreditar que só o Senhor pode perdoar nossos pecados. Só o Senhor pagou por nossos pecados, morrendo na cruz, ressuscitou, porque só o Senhor tem o poder de salvar totalmente aquele que confia no Senhor. Deus, nós precisamos saber que o Senhor é quem dá a força no dia a dia. E precisamos lembrar na hora de sentar e comer, e lembrar nossos filhos que agradecemos o Criador, porque só Ele que permite a gente ter comida hoje. Não foi a inteligência do pai do trabalho, ou foi a força da mãe no trabalho, foi a permissão do Senhor. Deus ajuda-nos a ter uma perspectiva correta da vida e a prática. Deus, nós sabemos que os líderes do mundo estão tentando controlar para a saúde de um ou para o político de outro, mas nós sabemos que em cima de tudo é o Senhor. E o Senhor tem alguma razão para essa virose agora no mundo. Aí o Senhor tem alguma razão porque está permitindo essa fraqueza ser manifestada. E Deus ajuda-nos a procurar o consolo do Senhor e procura entendimento do Senhor e força do Senhor. O Senhor quer ser mais conhecido, porque você merece, o Senhor merece ser conhecido. E agradecemos, em nome de Jesus oramos. Amém.